Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Margarete Maria e eu sou do canal Nossa Vida Católica. Eu estou aqui para falar para vocês sobre uma pastoral que não é assim tão conhecida, não é muito divulgada. Várias paróquias têm, algumas gostariam de ter, mas têm dificuldade em implementar ela na paróquia. Ela é uma das pastoral que tem mais desafios. E no final eu vou falar para vocês quais são os desafios. O principal desafio, aliás, da Pastoral da Esperança. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de rios, né, no Instagram, falando sobre a pastoral, mas como eu fui chamada para essa pastoral e sobre como funciona. Mas foi um vídeo rápido, né, um rios do Instagram. Mas a Pastoral da Esperança, quem é a mentora espiritual dela? É a Nossa Senhora da Esperança. A Nossa Senhora da Esperança, o próprio nome já diz, ela entra em nossa vida quando a gente necessita de ter esperança, quando a gente sente que a nossa esperança, por algum motivo, ela está sendo abalada, quando a fé no filho dela também está sendo assim abalada, nós invocamos nós chamamos Nossa Senhora da Esperança para nos socorrer, para que não deixe nossa esperança morrer. Ela foi a primeira Nossa Senhora a pisar no Brasil. Pisar entre aspas, né? Por quê? Porque Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. E ele era devoto de Nossa Senhora da Esperança. Então, na viagem que ele fez, a viagem da descoberta, ele trouxe a imagem de Nossa Senhora. Vocês vejam bem que Pedro Álvares Cabral era católico e nos deu a graça de trazer essa Nossa Senhora que ficou aqui no Brasil. Depois ela foi transportada e depois ela foi levada para Belmonte, em Portugal, para ficar na capela onde Pedro Álvares foi batizado. Em 1955, veio Nossa Senhora para o Brasil, a mesma, né, mesma imagem, quando do Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro. Então, quando nós falamos Nossa Senhora da Esperança, Pastoral da Esperança, a gente já sabe a responsabilidade dessa pastoral. Ela não é uma pastoral comum que arruma roupas, que distribui alimentos, que faz uma acolhida, que faz uma catequese. Não, ela é muito mais do que isso. Várias cidades no Brasil tem essa pastoral. E ela está crescendo a cada dia mais. Mas na época da pandemia foi onde ela mais cresceu. Justamente por essa esperança, pela dor, onde nós necessitávamos da presença da mãe. Em Goiânia, ela foi fundada em 2014, pela Arquidiocese de Goiânia. E na paróquia São Sebastião, onde eu faço parte dessa pastoral, ela foi levada pelo padre Lenivaldo, que ele tem um carinho muito especial também por essa pastoral. E foi há 2 anos atrás que uma das missas ele falou que estava necessitando de trabalhadores para essa pastoral, e eu senti esse chamado no meu coração, e não me arrependo. Vamos contextualizar sobre tudo isso que envolve a morte, o rito das exéquias, da encomendação do corpo, das orações. E nós vamos lembrar de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo de 43 a 45, mas especialmente no versículo 44, que diz: pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Então olha o seguinte, se eles não acreditassem na ressurreição, o que adiantaria rezar? Seria a mesma coisa de rezarmos por uma mesa, por uma cadeira, por um microfone. Mas por que se rezava? Porque se acreditava na ressurreição. Em Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Isso nos diz de quê? Justamente da pastoral de esperança, que vai levar o consolo, vai levar a esperança. Mas não somente para a família de quem morre, no momento da morte, mas também no momento da doença, no momento do desespero, no momento em que eles necessitam de lidar com o doente, com alguém em estado terminal. A morte é a doença terminal que se contrai ao nascer. Essa foi uma frase muito sábia de Santo Agostinho. Então, como que a igreja vê a morte? É assim, que é uma doença terminal que desde que nós
nascemos, nós já contraímos essa doença, mas infelizmente, por mais que a igreja queira nos levar para essa realidade, a dor da morte é tão grande, a dor de perder alguém é tão grande, que às vezes a gente deixa de lado o que a igreja pensa. E vamos ver em Mateus 25, quando diz o seguinte: então o rei dirá aos que estão à direita. Olha aqui, isso é como a igreja nos leva à morte. Vindes benditos de meu Pai, tomais posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque, entre várias coisas, Jesus está falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Então ele vai falar sobre várias coisas. Quando eu estava nu, me vestisse. Quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com sede, me deste de beber. Quando eu estava enfermo, e me visitaste. Porque alguém me questionou: mas Jesus, quando nós te vimos nus, quando nós te vimos com fome, quando nós te vimos com sede? Então Jesus responde: principalmente quando estava enfermo e me visitastes. Então, essa hora da doença, esta hora da morte, é quando a igreja nos traz esta realidade, esse consolo. Mas e Jesus? Como Jesus lidava com a morte? Jesus lidava com piedade. Não vamos nem falar sobre a doença, porque Jesus sempre compadeceu dos doentes, sempre. Jesus nunca negou uma cura, desde que o doente, na época, queria ser curado. Então Jesus procurava saber de que maneira que alguém chegou nele. Então chegou pelo telhado, a outra encostou a mão ali na veste dele. Então, em todos os momentos que ele foi procurado, o outro gritou: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ou o centurião que chegou nele: não sou digno que entreis em minha casa. Enfim, todos os momentos que tinha dor, que tinha doença, Jesus chegou. Mas nos momentos em que ele tinha que lidar com a morte, ele nos mostrou que a morte deve ser chorada, deve ser sentida por quem fica. Vamos citar aqui 2 momentos importantes. A viúva de Naim. Vocês lembram dessa história? Quando Jesus viu uma viúva que chorava a morte de seu filho, ela não chamou por Jesus. Jesus se compadeceu daquela dor, da dor daquela mãe, e ele ressuscitou aquele jovem. Na ressurreição de Lázaro, vamos relembrar. Quando Jesus recebeu o recado: Jesus, aquele que tu amas, está enfermo. Jesus não sentiu? Ele sentiu. Mas ele precisava de trazer aquele que o pessoal iria ver como milagre. Então Jesus ficou tranquilo. Ele não correu para salvar Lázaro. Agora vocês pensam o seguinte: Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Jesus poderia muito bem ter chegado, entrado na cidade, ido lá e ressuscitado Lázaro, ou ir na casa das amigas dele, Maria e Marta, e falar: não, vamos ali, eu vou ressuscitar Lázaro. Não, mas Jesus primeiro, ele penetrou no mistério da morte. Como que ele fez isso? Marta foi ao encontro dele, já lá na entrada da cidade. Jesus, por que o senhor não estava aqui? Se o senhor estivesse aqui, tudo seria diferente. Eu mandei recado, o senhor não me ouviu. Meu irmão morreu. Jesus nem entrou na cidade. E Marta foi chamar Maria. Quando ela foi chamar Maria, tinha vários judeus ali que estavam ali pela morte de Lázaro. E Maria chorava. Então, quando Maria saiu calada ali chorando, todo mundo seguiu Maria. Não porque Jesus estava lá, porque eles não sabiam que Jesus estava. Porque eles pensavam que Maria ia até o túmulo de Lázaro para chorar. Só que Maria, quando viu Jesus, falou: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E houve aquele diálogo entre Jesus e Marta e Maria. E Jesus, ele não foi alheio à morte. Ele poderia muito bem ter falado: não, eu vim aqui para ressuscitar. Não, Jesus chorou. Quer dizer, Jesus mostrou que a morte tem que ser chorada, tem que ser sentida. E não tem essa de gente falar: para que chorar? Parou, já deu, não chora não, vai fazer mal para o espírito dele. Se Jesus chorou a própria morte dele. Então Jesus, quando viu que ele ia morrer, que ele chamou os apóstolos, 3, ele escolheu 3, vamos ficar comigo, minha alma está doendo, porque ele sabia que ele ia morrer. Jesus chorou.
Então, quer dizer, a morte é para ser sentida, a morte é para ser chorada. E uma das frases que não cabe na pastoral da esperança é justamente essa: não chora, vai fazer mal para o espírito dele, para de chorar. A gente não pode falar isso, nem na pastoral e nem fora da pastoral. A pessoa tem que chorar, tem que sentir. E a pastoral? Como que é a pastoral? A pastoral, ela entra tanto para dar apoio aos enfermos, principalmente os que estão em estado terminal, mas também após a morte, com as orações, com as exéquias, com o apoio à família. Tá, mas o que são exéquias? É do latim exequiar, sei lá, eu não sei falar latim, mas vocês leem aí. Que são cerimônias, ritos e orações fúnebres realizadas pela comunidade cristã, especialmente a Igreja Católica, para acompanhar os falecidos, recomendar suas almas a Deus e confortar os enlutados. O termo refere-se especificamente ao funeral e às homenagens prestadas antes do sepultamento. Olha que responsabilidade, não é? Por que são ritos? Porque tudo na nossa vida tem rito. Nós temos rito para dormir, nós temos rito para levantar, nós temos rito para tomar banho. Tudo que nós fazemos tem rito. Nós temos rito até para trabalhar. Ah, vai trabalhar? Ah, vou levar uma água por ali do lado, vou iniciar meu trabalho com oração, vou iniciar, a primeira coisa que eu faço é ligar o computador, depois eu vejo minha agenda. Então, nós temos ritos para tudo. E na Igreja Católica também, todos os sacramentos, toda a Igreja Católica tem rito. E é o rito que nos aproxima ainda mais de Deus. Onde nós vamos encontrar sobre a exéquia, sobre os ritos da exéquia? No Código de Direito Canônico, nos cânones 1183 a 1185. No que respeita às exéquias, os catecúmenos devem ser equiparados aos fiéis. Quem pode receber as exéquias, né? É isso que ele está falando aqui. Os catecúmenos, o ordinário do lugar pode permitir que sejam concedidas exéquias eclesiásticas às crianças que os pais tensionavam batizar, mas que morreram antes do batismo. Então, se nasceu, a família sabia ali desde que estava gestante, que a mãe estava gestante, já programava um batismo. Mas não deu tempo, a criança morreu antes ou nasceu morta, viveu 2, 3 dias e, de surpresa, não deu tempo de chamar um padre, de ninguém batizar. Então, pela intenção dos pais, sim, pode fazer a exéquia. Pode conceder-se, segundo o prudente juízo do ordinário do lugar, exéquias eclesiásticas aos batizados pertencente a alguma igreja ou comunidade eclesial não católica. Então, se a pessoa não é católica, mas foi batizado. Mas quando? A não ser que conste da sua vontade em contrário, por exemplo, a pessoa é batizada em uma outra igreja, que não é católica, mas ele tinha vontade, ele não era contra. E contando que não possa encontrar-se o ministro da igreja dele para essas exéquias. Quem não pode? Devem ser privados, nós falamos quem deve, né? Quem pode? Quem deve ser equiparado aos fiéis comuns, fiéis que pertencem à Igreja Católica Apostólica, foi o primeiro. Quem deve ser privado de exéquias? A não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de arrependimento. Penso como foi o caso do ladrão, né? Um exemplo, se fosse naquela época tivesse exéquia. Os apóstatas notórios, os hereges e os cismáticos. Por que se a pessoa é herege? Se ele é apóstata, por que a exéquia é para ele, né? Os que escolheram a cremação do corpo próprio por razões contrárias à fé cristã. Por exemplo, ele quer desafiar. O católico não pode, o cristão não pode. Então, ele quer desafiar. Como o Código de Direito Canônico, ele não é contra a cremação, mas sim do jeito que ela é feita, do jeito que ela é realizada, qual a intenção daquela cremação. Os outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. Então, suponhamos, aqueles grandes pecadores, por exemplo, um criminoso, alguém que pratica atos contra as crianças, que eu nem vou falar o nome, porque senão o YouTube derruba o vídeo, mas aqueles que começam com esse, como que você vai conceder um escândalo? Porque a pessoa praticou crimes horríveis.
Ele não se arrependeu, porque aqui fala, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de arrependimento. E se ele não deu nenhum sinal de arrependimento? Você vai ali fazer, claro que vai ter um escândalo público dos fiéis. Ele fala, nossa, o padre, ou a equipe da pastoral, ou alguém, ou o bispo está ali encomendando a alma e o corpo para alguém desse jeito. Se ocorrer alguma dúvida, consulte o ordinário do lugar cuja decisão se deve acatar. Então, se teve alguma dúvida, vamos procurar o padre, o bispo, por quê? Porque ele que vai decidir se vai acatar ou não. Aquele a quem foram recusadas as exéquias eclesiásticas deve também ser renegada qualquer missa exequial. Então, por exemplo, não fez as exéquias, por que vai ter missa de 7º dia? Por que vai ter missa de 30 dias? Porque se foram negadas as exéquias, por que vai ter a missa? Não faz lógica, né? Não tem sentido. Qual a diferença entre exéquias e encomendação? Então a gente vê muito falar encomendação do corpo, encomendação da alma e do corpo. As exéquias são funeral litúrgico, que é a liturgia, todo o conjunto da liturgia desde o início até o final. Enquanto a encomendação, ela é uma parte da exéquia. Ela é a oração final de despedida e é onde vai entregar o corpo e a alma do falecido a Deus. Então, a encomendação, ela é uma parte das exéquias. E como pastoral, a gente tem que estar preparado, principalmente ter cursos de escatologia, que na nossa paróquia nós já tivemos, vamos complementar o curso agora este ano, né? Mas outras nós temos que estar preparados para algumas perguntas que podem surgir. Por exemplo, o católico pode ser cremado? Onde nós vamos buscar isso? Lá no Código de Direito Canônico. Por que rezar a missa de 7º dia? Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de resposta. Porque, às vezes, ali, as pessoas que estão vivas são as que vão questionar por que morreu. Às vezes, era um católico praticante, então ele necessita da missa de 7º dia. Ele espera-se que, quando ele falecer, alguém vai celebrar a missa de 7º dia para ele. Mas, às vezes, quem está ali não frequentava tanto a igreja, não tem esse conhecimento, e às vezes pergunta, por que tem que rezar a missa de 7º dia? Então, nós vamos buscar em várias passagens da Bíblia, mas eu trouxe aqui a de Eclesiastes, que diz o seguinte, o luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e por um ímpio dura toda a sua vida. Então, os 7 dias, na Bíblia, ele é o número da perfeição. Então, depois de 7 dias, é como se o seguinte, que realmente a alma fosse descansar, como se a vida de quem ficou fosse voltar ao normal. Então, tem vários motivos para esses 7 dias. Mas a pastoral não é somente para os enfermos, levar a consolação aos enfermos, à família. Ela vai oferecer também o acompanhamento da família enlutada. Vai oferecer, mas nunca impor. A gente não pode falar assim, olha, nós vamos agora, nós podemos rezar durante 7 dias na sua casa. Não, a gente pode oferecer. Na nossa pastoral, a gente tem um cartão, por exemplo, que a gente dá na missa de 7º dia. Mas antes disso, ali no velório, às vezes a gente já fala, olha, se necessidade de oração, necessitar e tal, a gente podemos acompanhar vocês por 7 dias, até no dia da missa, né? Mas a gente não pode impor. Evitar frases feitas, como, por exemplo, estar em lugar melhor, o tempo cura tudo. Porque, às vezes, ela pode não ser bem recebida, a família que está enlutada. Não minimizar a dor, você já não pode falar assim, mas você está chorando, mas como se a dor que a pessoa está sentindo não fosse nada. Já não pode minimizar a dor de quem ficou. Mas também, por outro lado, nós, como pastoral, a gente não pode levar ali naquele momento, por exemplo, do velório, a gente não pode chegar lá como se nós fôssemos, não é uma fraqueza, mas a gente é solidário ao sofrimento, mas a gente não pode chegar chorando. A gente tem que chegar levando esperança. É claro, a gente vai chegar rindo, alegre. E muito menos, porque se a gente está levando esperança, a gente pode ter... porque às vezes tem, gente, por experiência, tem velório que a gente vai, você chega lá, a pessoa, os donos ali, os donos, entre aspas, do falecido ali, os parentes, não estão nem aí, sabe?
tá conversando, aquele prosueiro danado, aquela conversa. E às vezes a gente fica até sem jeito, porque quando a gente já sai para pastoral, quando a gente reúne, a gente também não reúne com brincadeira. A gente não reúne, a gente não sai cantando, a gente não sai tirando selfie, a gente não sai, pelo contrário, quando a gente reúne, a gente já sai com um espírito de solidariedade à família. Então não justifica a gente chegar lá com palavras feitas, frases feitas, que às vezes vão minimizar a dor de quem está sentindo. E nós não podemos chegar lá também, vai chegar chorando. Não, a gente está levando esperança. E a pastoral é o seguinte, ela precisa de esperar o doente falecer para estarmos presentes? Não. Nós podemos estar ali nos momentos finais, naqueles momentos em que a família chama, porque a pessoa está ali, a família necessitando de esperança, de consolação, e está se preparando mais para aquele momento. E a pessoa que vai falecer, às vezes, o padre vai, faz a unção dos enfermos, mas ele não pode também chegar ali e deixar transparecer para o doente. Tanto que antigamente se falava extrema unção, hoje é unção dos enfermos. Porque eu sou da época, como eu já tenho uma certa idade, eu sou da época que se falava extrema unção. Minha avó mesmo, ela, toda vez que ameaçava morrer, ela sofreu derrame, ficou na cama. Todas as vezes que a família achava que ela ia morrer, chamava o padre. Como era no interior, tinha facilidade do padre ir. Em Goiânia, capital, é mais difícil, né? Então, o padre, eu lembro que o padre ia lá em casa várias vezes, porque minha avó ia morrer, não morria. Agora, se ela estivesse consciente, eu não sei se estava ou não, é claro que ela pensa, nossa, estou morrendo, e agora? Estou nos meus momentos finais. Então, não. Agora, o católico consciente, olha que ainda tem muito católico que ainda fala extrema unção. Muitos católicos, vai dar extrema unção. Não, unção dos enfermos. Então, o católico praticante, que estuda, que conhece a doutrina, ele não vai estranhar se estiver doente, numa cama, estiver ali na UTI e ele ver a presença do padre. Pelo contrário, ele vai se sentir confortável. Se ele tiver consciência, ele vai solicitar uma confissão. É muito importante estarmos presentes neste momento também. Não é só aqui que começa. Pode se iniciar nesses momentos finais, durante o velório, durante o sepultamento também, durante os 7 dias e depois uma visita no 30º dia da morte, como normalmente às vezes costuma-se até celebrar também uma missa, encomendar uma missa para o falecido. Então a pastoral, ela tem todo esse trajeto, mas é claro que é muito difícil a gente acompanhar como pastoral todas essas etapas. Eu acho assim que até poderíamos dividir se fôssemos mais. Olha, fulano vai dar assistência para quem está falecendo, para quem está ruim. A gente não sabe a hora da morte. Talvez a gente que vai ali pode até morrer primeiro. Mas quem está ali, às vezes, se sente confortável em saber que alguém da igreja, alguém da paróquia foi visitá-lo, pegou na mão, passou a mão na cabeça, fez uma oração. Não é aquela visita, você está morrendo, nós estamos aqui. Não, mas aquela visita, estamos, a igreja está presente aqui. O padre não pôde vir, mas nós viemos. E a gente tem roupa, nós temos a camiseta, eu não vou chegar lá como a Margarete veio me visitar, não. Alguém da Pastoral da Esperança esteve aqui na minha casa. Todas essas etapas que devem ser trabalhadas. E nós usamos para isso. Esse livro que se chama Na Casa do Pai, ele tem tudo aqui. Ele tem as etapas do velório, durante o velório, que são 3 etapas. Tem todas as que se chamam vigília. Nem sempre a gente faz essas 3 etapas. Às vezes a gente faz uma, a gente sabe qual que normalmente a gente escolhe a primeira, vigília. Tem as exéquias, quando o padre não pode ir, nem o diácono. As exéquias, não é assim, eu não posso, como Margarete, falar, eu vim fazer a exéquia. Não, a pastoral da esperança, ela tem que ter o consentimento do padre para que se faça as exéquias. Então, se o padre fundou a pastoral, mas se ele não deu essa condição, não sei como seria o nome próprio, não é essa
Ah, sim, se ele não deu consentimento para que a pastoral faça as exéquias, a gente não vai fazer. Então, nós temos aqui os rituais das exéquias, a encomendação do corpo, as orações que são feitas. Depois, nós temos o acompanhamento dos 7 dias. Cada dia é por uma intenção. A gente, por exemplo, se a gente não pode, nesses 7 dias, como se fosse uma visita, estou aqui, vamos lanchar, aquela farra, aquela alegria. Não, nós temos que chegar com respeito, acende a vela, reza um terço, ver que música que a pessoa gostaria de ouvir e se não gostaria. Saber também, assim, ter a percepção para saber se aquela família que está recebendo o nosso apoio, se ela quer falar no morto ou não. Porque às vezes tem pessoas que não querem lembrar, que querem passar aquela dor, mas não querem lembrar. Outras já sentem dificuldade, já sentem vontade de estar falando, de estar lembrando, de estar comentando, de chorar. Então a gente tem que ir com certa psicologia para entender cada família, cada pessoa do jeito que é. Então a gente não pode chegar lá também de qualquer jeito falando frases prontas e frases feitas. Então nós temos qual a nossa postura como agente da pastoral. Primeiro lugar, de respeito, tanto ao falecido quanto à família enlutada. Então, nós temos que ter total respeito. Se nós chegarmos, já teve a ocasião aqui, minhas amigas que vão ver esse vídeo aqui, elas lembram. A gente chegar, e às vezes quem faleceu é evangélico, ou quem ficou é evangélico. O evangélico, normalmente, ele não fica ali, eles costumam sair. Então, quando a gente chega, nós temos que chegar com respeito. Nós chegamos como pastoral, a gente cumprimenta a família. Então, a gente tem todo esse respeito. Se a família não quer que cante, a gente não canta. Mas se quer, a gente canta. Então, nós respeitamos. Nós somos solidários. Como eu disse agora, ainda há pouco. A gente não pode chegar lá... Como a gente vai chorar, nós estamos levando esperança, mas nós somos solidárias ao sofrimento, aquele momento. Chegar com sobriedade. Como que eu vou, por exemplo, fazer ali tanto a nossa postura, como ali no velório, como depois no acompanhamento à família? Eu vou ali, por exemplo, eu vou de blusa, mostrando a minha barriga, vou de saia curta. Não, a gente vai uniformizada, com sobriedade. Tem que ter organização. Antes de iniciar, a gente já faz a divisão dos trabalhos. Quem vai fazer a leitura, quem vai fazer um comentário rápido da palavra, quem vai ler o evangelho, quem vai ler a outra leitura. A gente já divide as tarefas. Tem que saber, por exemplo, o nome do falecido. É como às vezes a gente vai para o exéquia, quem encomendou foi alguém. Quando chega lá, nossa, como que ele chama? Aí não, a gente tem que saber antes. Saber o nome da pessoa. Então nós temos que ter essa organização, saber as músicas que vamos cantar. O que nós vamos fazer? Não é exéquia, não. Nós vamos fazer as orações. Vamos rezar algum terço? Vamos. Mas que terço que a família quer que reze? Por exemplo, esse dia nós fomos dar assistência ao cunhado de uma amiga nossa da pastoral. Então, quando nós fomos, era por volta de 3 horas, nós perguntamos se eles gostariam que rezasse o terço da misericórdia. Então, a viúva, ela ficou assim, feliz. Ela falou assim, nossa, todos os dias ele rezava o terço da misericórdia pela televisão. Então, como nós tínhamos ido justamente por volta desse horário, então nós rezamos o terço da misericórdia. Foi o mesmo terço que nós rezamos durante os 7 dias que nós demos assistência para a família. Então, às vezes, terminaram de rezar um terço mariano. A gente vai rezar novamente? É claro que não. No máximo, o terço da misericórdia, que é mais rápido. Nós temos que ser organizados e também ter esse respeito. Pensa assim, vamos rezar um terço, vamos chegar a rezar outro? Não, né, gente? O padre ou o diácono vem fazer as exéquias. Nós vamos fazer exéquia? É claro que não. Quando a gente sai, o padre já disse que não vai ninguém, ou a família também, porque às vezes nem sempre é o padre da paróquia. Às vezes a família pede outro padre de outra paróquia para ir, que às vezes é amigo, é parente, ou é de uma paróquia que ele já frequentou. Então a gente tem que saber. Se não tiver ninguém, aí sim a gente celebra as exéquias. Saber ouvir a família. Pensa que a pessoa está ali contando sobre a morte
e a gente está distraído, está olhando para um lado, está para o outro, e como se não fosse nada, de pessoa falando sozinha. A pessoa quer contar, agora que a gente não vai ficar especulando, né? Que hora que morreu, de que morreu, como que foi, não, a gente não vai ficar especulando. Né? Se a gente quer saber, tem várias maneiras de a gente saber como foi a morte, quando morreu, não precisa de estar ali massacrando a família. Agora, se a família, alguém da família quiser contar, é claro que nós vamos ouvir. Vencer os desafios. Qual é o maior desafio da Pastoral da Esperança? Essa pastoral é a mais desafiadora, pessoal. Olha aqui, eu sou catequista, já participei da Pastoral da Acolhida, adoro a Pastoral da Acolhida, lá na Santo Expedito, adoro. Para mim, eu quero fazer um vídeo sobre a Pastoral da Acolhida. Sou da Pastoral do Batismo, lá da Santo Expedito. Então, assim, mas nenhuma é tão desafiadora quanto a Pastoral da Esperança. Por quê? Essa pastoral é a que tem mais desafios. Olha, catequese, tem desafio? Tem, e muito. Mas a catequese, ela tem um conteúdo que vai ser passado, ela tem dia, hora de começar, hora de terminar, tem o dia que vai ter a Eucaristia, a primeira Eucaristia, a Crisma. Pastoral do Batismo, eu faço parte da Pastoral do Batismo. Eu sei o dia que nós vamos ter que dar o curso de batismo, a formação, e o dia que vai ter batismo, que a gente tem que ir lá na igreja e participar dos ritos batismais, mas tem o dia, tudo organizado. Pastoral da Acolhida, já fez parte da Pastoral da Acolhida e adoro a Pastoral da Acolhida e quero fazer um vídeo sobre a Pastoral da Acolhida. Ela é uma das pastorais mais importantes e menos valorizada em algumas paróquias. Mas o desafio é o seguinte: Pastoral da Acolhida na Santo Expedito, eu sabia, meus horários, 7 horas da manhã no domingo e 3 horas da tarde na quinta-feira. Mas a Pastoral da Esperança não tem dia, não tem hora. E é o maior desafio da pastoral é esse. Quantas vezes estava ali fazendo almoço ou estava aqui cheia de serviço, chegou a mensagem da coordenadora: faleceu fulano. Por exemplo, quantas vezes minhas amigas elas estão ouvindo isso aqui? Meio-dia a gente recebe a mensagem: fulano faleceu, nós temos que ir. Isso é meio-dia. Vai ser enterrado 3 horas da tarde. Outras vezes eu estou aqui apertada de serviço. Chega, quem vai? Quem pode ir? Uma está fazendo exame médico, outra não pode porque não está. Outras vezes eu mesma estou na cidade, às vezes eu viajo. E às vezes é difícil de você reunir. Por quê? Porque ela não tem dia, não tem hora. Você nunca sabe quando alguém vai falecer. Não tem uma programação. É o grande desafio da Pastoral da Esperança, é esse. E você, para vencer esse desafio, a gente só vence de uma maneira, tendo em mente que o trabalho é para Deus. Ele não é para a coordenadora, ele não é para o padre, ele não é para o bispo, ele não é para ninguém. Ele é para Deus. E é isso que Deus espera, porque, como eu disse desde o início, Deus nos deu, através de Jesus, várias provas. Nós temos que ser solidários, porque Jesus chorou com a morte que era dele, mas que não era também. Então, esse é o grande desafio que nós temos que ter. Eu quero terminar aqui com a oração a Nossa Senhora da Esperança. Olha que oração mais linda, pessoal. Senhora da Esperança, tua alegria era fazer a vontade do Pai. Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros. Interceda por nós. Quando nossa fé vacila, quando somos tentados a desesperar, Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando fechamos o coração, quando consentimos a injustiça, Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando parece ser difícil seguir teu filho, quando nos cansamos de fazer o bem, Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando o não se antecipa ao nosso sim, leva-nos a Jesus Cristo, nossa esperança. Amém. Muito obrigada por você que teve a paciência de ficar comigo até o final. Que Deus nos abençoe a todos. Nossa mídia social é Instagram, Nossa Vida Católica. Se você puder, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, para que o canal cresça, para que eu possa trazer mais conteúdo, entrevistas, para que a gente possa estar mais próximos. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.